Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. E vou ler em árabe, né, forma original, mas depois eu vou traduzir também em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Aula de hoje, nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre os nossos deveres perante os vizinhos, né? Nas aulas anteriores, nós tínhamos falado sobre os nossos deveres perante as pessoas, né? Perante a sociedade, perante os nossos entes queridos, perante os nossos parentes, os nossos filhos, né? Nós temos coberto todos esses assuntos que são ligados com outras pessoas. Uma das coisas que é muito importante quando nós falamos nos nossos deveres perante as pessoas são os vizinhos. E quando falamos dos vizinhos, são vizinhos independentes da nação, independentes da religião, da cultura. Quando foi falado dos vizinhos, foi falado vizinho de uma forma geral. Os nossos deveres perante os vizinhos de uma forma em que seja um vizinho do nosso país, seja um vizinho do país de fora, seja um vizinho muçulmano, seja um vizinho não muçulmano. Todos são incluídos no vizinho quando nós falamos dos nossos deveres. Primeiro dito que é muito comum e muito assim lida, que fala dos nossos deveres perante os vizinhos, é narrado pelo Hazrat Ibn Umar e também pelo Hazrat Aisha. Eles relatam que o santo profeta disse uma vez que o anjo Gabriel continuou a me aconselhar sobre o vizinho até que imaginei que ele o incluiria na categoria de herdeiros. Esse é um dito do santo profeta muito forte quando nós olhamos nos deveres, perante os nossos deveres para os vizinhos. Ele disse que o Deus Todo-Poderoso comunicava, às vezes diretamente, outras vezes através do anjo Gabriel. E disse que quando ele falou sobre os mandamentos e os ensinamentos sobre os vizinhos, ele insistiu tanto, exortou tanto nesse assunto dos vizinhos, que Santo Profeta pensou, imaginou, que será que os vizinhos também vão ser incluídos dentro das categorias dos herdeiros? Isso quer dizer que eles tornariam quase a mesma categoria do que um ente querido, mesmo que ele não seja de família, mesmo que ele não seja da religião, mesmo que ele não seja do seu país, de sua origem, mas sim meramente por ser sua vizinhança, ele tem alguns direitos que você deve fazer. E nós vamos ver alguns dos nossos deveres perante os vizinhos nos próximos ditos,
Mas num dos ditos do Santo Profeta, ele disse que quem crê, nós já aprendemos, já lemos esse dito nas aulas passadas, em que ele diz que quem crê em Allah e no dia do juízo final, ele deve tratar bem os entes queridos e ele deve tratar bem os vizinhos. E também, se não puder fazer algo bom, deve ficar calado. Eu acho que na penúltima aula nós já lemos isso, sobre quando nós estávamos falando sobre os direitos, nossos deveres perante os entes queridos, perante os nossos parentes. Então, o objetivo de colocar esse dito no início é para nós entendermos que realmente é muito importante para nós tomarmos conta do cuidado dos nossos vizinhos e sempre tentarmos tratar bem eles. O dito também que fala um pouquinho assim aberto sobre mais um pouquinho em que nós conseguimos entender melhor sobre quão importante é narrado pelo Hazrat Abdullah bin Mas'ud, que relata que um homem perguntou ao santo profeta: como posso julgar se estou fazendo boas ou más ações? Tipo, para mim fazer a autoavaliação, para eu me julgar, para eu julgar, como é que eu poderia fazer se eu estou fazendo algo bom ou algo ruim? O santo profeta disse uma coisa muito simples. E ele sabia das situações das pessoas, né? Ele sabia das pessoas, conhecia as pessoas. Então, como um médico, mesmo que todo mundo vem com a reclamação de dor de cabeça, mas ele prescreve um remédio diferente para cada um, por causa de sintomas diferentes. O santo profeta também, mesmo que às vezes a pergunta era a mesma, dependendo da situação da pessoa, ele respondia de uma forma apropriada para a própria pessoa. Então, nesse caso, o santo profeta diz que se você quer saber como é que você pode saber você está fazendo algo bom ou não, se seus vizinhos te elogiam, isso quer dizer que você é bom. E se seus vizinhos dizem que você é ruim, você é ruim. Aí vem várias perguntas, né? Mas antes de entrar nas perguntas, é importante entender que quando o Santo Profeta diz isso, é com uma intenção muito simples, que nós sempre devemos satisfazer e tratar bem os nossos vizinhos. Afinal, eles têm os direitos. Nós temos os deveres perante os nossos vizinhos. E vice-versa, né? Obviamente, outros, se hoje nós vamos tratar bem os nossos vizinhos, vão ter os vizinhos que vão nos tratar bem. E é um dever de nós como sociedade, nós morando num condomínio, num lugar onde tem vários apartamentos, nós entendemos muito bem que é importante nós usarmos o senso comum, é importante nós usarmos a nossa gentileza quando nós tratamos em relação ao fato dos vizinhos, né? Nós não fazemos o barulho, mesmo que seja no tempo permitido. Nós não tentamos incomodar os vizinhos, né? Não tentamos chatear os vizinhos. Ao contrário, tentamos satisfazer e como é costume dos muçulmanos do islamismo dar um presente, né? Vem alguns ditos falando sobre isso também nos próximos ditos em que vai falar sobre esse tema também, né? Que o presente, Santo Profeta diz que quando você dá o presente, isso aumenta o amor entre vocês, o carinho entre vocês. Isso seja entre os parentes, entre os entes queridos, entre os amigos, entre familiares, entre os vizinhos. Por isso, deve fazer isso para que possa ter harmonia e possa ter uma relação boa entre as pessoas, né? E aqui Santo Profeta diz que se você quer saber se você é bom ou não, você basta ver o que os vizinhos acham sobre você, né? Aqui vem essa pergunta também, né? Que, mas tem uns vizinhos que são, tipo, ultrapassados, né? Que não querem saber de nada e mesmo que você trata bem,
eles ainda acham você ruim e tudo mais, né? Mas isso é da pessoa a pessoa. Nós estamos falando de uma regra geral, de uma forma geral. Obviamente, quando você vai tratar bem, mesmo que a resposta ou reação das pessoas é negativa, mas até quando? Eles vão ter que desistir. Na frente da sua gentileza e generosidade, eles não vão conseguir resistir. Um dia, eles vão ter que pensar, cara, por que que eu tenho que escolher o caminho ruim e a pessoa só está fazendo gentileza, só está fazendo, né, generosidade, coisas boas? A pessoa vai mudar. E foi assim que o Santo Profeta trouxe uma revolução no mundo, através da sua prática, através do seu amor, através do seu carinho, através de sua boa conduta. Se hoje nós precisamos de mudar, se hoje nós queremos mudar o mundo, se hoje nós queremos mudar as pessoas, nós temos que começar por nós mesmos. Nós não ouvimos aquele dito do Santo Profeta, aquele incidente, passagem do Santo Profeta em que Santo Profeta passava numa rua que fazia, que era do bairro do Santo Profeta, e sempre que Santo Profeta passava, tinha uma senhora idosa que eles sempre jogavam lixo, alguma coisa de cima, em cima do Santo Profeta. E toda vez que Santo Profeta passava por lá, essa senhora fazia isso, jogava lixo. Acontece que um dia Santo Profeta passou e a senhora não jogou nada. Santo Profeta foi à casa dela. Ele foi, e quando entrou na casa dela, ela estava doente, estava deitada na cama. Ele foi lá, ele perguntou como estava, se precisava de alguma ajuda, cuidou dela. Só vendo isso, ela aceitou o islamismo. Ela disse que isso não pode ser uma pessoa ruim, isso não pode ser uma pessoa negativa, isso não pode ser uma pessoa mentirosa. Agora imagina, se fosse uma pessoa como nós, iria dizer assim, ou iria xingar a senhora, ou iria fazer a mesma coisa para a pessoa. Mas a bondade do santo profeta, que com a sua prática, com a sua generosidade, com a sua bondade, ele mudou a pessoa. Ele mudou o pensamento da pessoa. E olha que isso não é fácil. Você mudar o pensamento de uma pessoa é difícil. Agora, mudar a fé da pessoa é muito mais difícil. Então, só através de nossa boa conduta nós podemos trazer uma mudança nas pessoas. E se nós acharmos que a pessoa é ruim, mesmo eu tratando bem, ele me trata mal ou me xinga, o nosso dever, o nosso trabalho é fazer o que foi nos ensinado. O que é, nós temos que praticar o que nós temos. Do mesmo jeito que se tiver uma jarra com o suco, só vai sair jarra do suco, só vai sair suco nessa jarra, seja na caneca, seja no copo ou seja no chão. A jarra não vai mudar de suco para um veneno quando for na terra, quando for sem ser o copo. Quando tem uma coisa, sempre sai a mesma coisa, independente de onde está saindo. Do mesmo jeito, quando nós somos bons, quando nós temos bondade, quando nós temos generosidade, nós iremos ter sempre isso, independente da pessoa que nos trata. Se é uma pessoa ruim ou um bom. E vão ver que, através de nossa conduta e nossa moral e nossa ação, isso vai fazer com que a pessoa que está nos tratando mal vai mudar. Por isso é importante que nós, independente das situações e consequências, nós mantenhamos a nossa postura positiva, a nossa bondade e nossa generosidade. O outro dito do santo profeta em relação a isso é narrado pelo Hazrat Abu Dar relata que o santo profeta diz: Abu Dar, quando você preparar um caldo, coloque bastante água nele e cuide de seus vizinhos. Ou seja, envie o caldo para qualquer um de seus vizinhos.
Quando o santo profeta queria enfatizar numa coisa, às vezes ele escolhia a pessoa e falava para a pessoa que faz isso. Com isso, a pessoa iria entender e também todos os que estavam à volta, que o redor, que estavam ansiosos, que sempre ficavam ansiosos ao ouvir palavras e ensinamentos do santo profeta, eles pegavam esses mandamentos, ensinamentos, uns escreviam, outros memorizavam. Então, o santo profeta diz que, propositamente, quando você faz um caldo, quando você faz uma comida, às vezes faz mais do que você precisa, das suas necessidades. E você dá isso para os seus vizinhos. Esses são os deveres. Esses são os nossos deveres. Tipo, não precisa fazer nada especial. O que você está fazendo? Colocar um pouquinho de água a mais no caldo para aumentar a comida que você tem. Seja fazendo feijão, carne, o que for. E envia um pouquinho para a sua vizinha, para seus vizinhos. Eu lembrei agora de um incidente um pouquinho grande, mas eu gostaria de citar porque tem muito a ver com o tema que nós estamos aprendendo hoje. Já tem contado isso, inclusive, nas nossas aulas, mas como tem muito a ver com esse tema dos vizinhos, gostaria de eh, falar de novo esse incidente para quem não ouviu possa ouvir isso. Uma vez acontece que um senhor, um santo, santo quer dizer a pessoa piedosa, a pessoa amada pelo Deus, né? Ele viu no sonho que todos os anos acontece peregrinação, né? Os muçulmanos do mundo inteiro, os muçulmanos, eles vão fazer peregrinação para Meca, né? E esse senhor, uma vez viu no sonho, na sua, ah, ele viu teve essa revelação ou esse sonho, né? Que dessa vez todos os muçulmanos que fizeram a peregrinação, seus peregrinações não foram aceitas, menos uma pessoa que sua peregrinação foi aceite pelo Deus Todo-Poderoso. Mesmo sendo que a pessoa cuja peregrinação foi aceita pelo Deus Todo-Poderoso, nem foi fazer peregrinação. Esse santo ficou muito curioso. E ele tentou saber, pediu Deus Todo-Poderoso para revelar por que que não foi aceito. Em primeiro lugar, né? A peregrinação de todos os muçulmanos. E foi revelado, foi dado esse conhecimento para ele que dessa vez os muçulmanos que foram fazer peregrinação, as suas intenções não eram tão puras. Eles não estavam muito focados. Por isso Deus não aceitou as suas peregrinações. Porque não é só você ir lá fazer as partes físicas. É importante que você seja ligado com o seu coração e com a sua cabeça. Seja presente espiritualmente, fazendo essas práticas. E aí ele ficou ainda mais curioso. Por que que foi aceito de uma pessoa a peregrinação que nem foi para a peregrinação? Deus, ele foi dado esse conhecimento pelo Deus que vai naquele, naquela aldeia, naquele lugar, naquela região onde mora a pessoa e descobre com a própria pessoa a história dele. Ele, como foi dado esse conhecimento pelo Deus Todo-Poderoso, foi na procura dessa pessoa cuja peregrinação foi aceita. E assim, procurando por regiões, ele chegou lá na aldeia e perguntando pelo nome. Ele chegou na casa da pessoa, bateu na porta e a pessoa saiu. E é santo. Perguntou para essa pessoa se era a mesma pessoa por nome e tudo mais, né? E quando foi confirmado a identidade, que ele sabia que é a mesma pessoa, ele disse que foi dado o conhecimento pelo Deus que a sua peregrinação foi aceite, mesmo que você não foi para a peregrinação. Eu gostaria de saber por quê. Ele disse que ele contou a história então, né? Como é que aconteceu que a sua peregrinação foi aceita? Ele disse que eu estava preparando, fazia anos
acumulando a riqueza para que um dia eu possa ir para Hajj, peregrinação a Meca. Obviamente precisa de dinheiro, você precisa viajar, você precisa sustentar a família por tanto tempo, tem que alimentar lá fora, entendeu? Então tem um custo. Ele disse que eu estava fazendo juntando, poupando dinheiro para fazer essa peregrinação. E graças a Deus eu consegui poupar suficiente para fazer peregrinação. E quando chegou a hora de peregrinação, a gente fez as nossas malas, juntamos as nossas roupas e tudo mais para a gente fazer a peregrinação. E na véspera da nossa partida para a peregrinação, nós tínhamos feito as nossas malas, tínhamos fechado tudo, não tínhamos nada em casa para cozinhar, porque tinha tudo fechado. E aí ele disse que a minha esposa disse para mim que vai lá no vizinho e pede um pouquinho de comida para que a gente possa comer hoje à noite e amanhã a gente vai sair. Quando foi à casa do vizinho e pediu a comida para dar um pouquinho que eles estavam fazendo, o vizinho falou para a senhora que a comida que eu estou fazendo é halal para nós, é permitido, é permissível para nós, é legítimo para nós, mas é haram para vocês. Não é permitido para vocês. Ele achou estranho. Ele disse: como assim? Você é muçulmano, eu sou muçulmano, é permitido para você, é halal para você, para mim não é. Como assim? Aí ele disse que o vizinho falou que nós estávamos passando mal por causa de fome. Eu tinha perdido o trabalho, não estou achando trabalho. E fazia dias que a gente não tinha comido. E os meus filhos estavam chorando de fome, estavam passando mal. Nós fazia dias que não tinha cozinhado nada em casa. E estávamos beira de morte por causa de fome. E aí, hoje que eu estava passando na rua, eu vi um burro morto. Eu trouxe isso para casa e pedi para minha esposa cozinhar, porque senão a gente iria morrer um dia, por causa de situação que a gente estava passando. Então, nas condições dessas, em que é para salvar a vida, até o porco torna permitido. Então, ele diz que nós cozinhamos o burro, mas nós estamos na condição, na situação em que para nós é permitido, porque nós não temos nada. Estamos passando fome faz dias. Os nossos filhos estão morrendo da fome. Mas você tem comida. Você tem dinheiro. Você pode ir lá na rua, você pode comprar comida. Por isso, para vocês, burro morto não é halal. Ele ficou emocionado, essa pessoa que pretendia ir fazer peregrinação, voltou para casa e contou para sua esposa. E eles, quando contou para sua esposa, decidiram de dar tudo o que eles tinham acumulado para o seu vizinho. Ele levou essa riqueza e deu para seu vizinho e disse que joga no chão esse burro morto e vai lá na rua e compra uma comida halal. Faz para você e para seu filho, para seus filhos. E obviamente, quando deram essa riqueza para eles, essa poupança que eles tinham feito, já não tinha nada para fazer a peregrinação. E dia seguinte o homem foi lá trabalhar como um dia normal. E desistiram desse ano fazer a peregrinação. Só que nos olhos de Deus, Deus estava vendo essa situação toda. Deus estava vendo o sacrifício que foi feito pela essa família. E mesmo que eles não puderam ir para fazer peregrinação, Deus honrou as suas ações e aceitou a sua peregrinação, junto com a da família. E com isso, o santo também ficou muito emocionado, deu parabéns e contou que Deus me informou que a sua peregrinação foi aceita. Então, esses são os nossos deveres, essas são as histórias que precisamos seguir. Nós precisamos pensar no próximo também. Não só pelas palavras, nas palavras, mas também nas ações. Precisamos de cuidar dos nossos vizinhos,
os que são à nossa volta. E um dos exemplos que acabei de mencionar. Depois aqui tem outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Abu Huraira, que relata que santo profeta diz: ó mulheres muçulmanas, não deixem de fazer uma gentileza a uma vizinha, mesmo que seja enviar-lhe um pernil de cordeiro. Que até isso é uma gentileza e não deve ignorar, não deve esquecer ou deve deixar atrás de fazer essa gentileza, de que mesmo que seja pouco, mas ofereça para os seus vizinhos algo, porque isso aumenta. E além de aumentar um bom relacionamento, também através disso você consegue se informar sobre os vizinhos. Isso é muito importante. Imagina se a pessoa que eu contei a história não tivesse ido para os vizinhos. Ele tivesse comprado alguma coisa na rua e dia seguinte tivesse viajado. Quem sabe quando tivesse voltado, os vizinhos já teriam morto. Então é importante também para nós se informarmos sobre os vizinhos, a situação que eles estão passando. Afinal, nós somos seres humanos. Afinal, nós temos essa obrigação de não só de nós cuidar de nós mesmos, mas também da nossa sociedade, das pessoas que vivem à nossa volta, os nossos familiares, os nossos entes queridos. E é uma das formas que quando você vai enviar algo para os vizinhos, você vai ter uma comunicação com as pessoas. Você vai conhecer a situação da pessoa. Você vai passar eh, coisas boas para a pessoa. E a pessoa também vai, de volta, vai dar algo para você também. E vai ter uma relação boa entre as pessoas. E o último dito de santo profeta do hoje em relação a isso, sobre os direitos dos vizinhos, é narrado pelo Hazrat Abu Huraira, que relata que santo profeta exclamou: por Allah, ele não é crente. Por Allah, ele não é crente. Por Allah, ele não é crente. Ele foi perguntado: quem não é crente, mensageiro de Allah? Que o mensageiro de Allah, afinal, quem é não crente? Santo profeta respondeu: aquele cujo vizinho não está seguro contra a sua maldade. Que aquele vizinho que você trata mal, que você passa a maldade para essa pessoa, para o seu vizinho. Essa pessoa, mesmo tendo a fé, mesmo fazendo as orações, essa pessoa não pode ser um verdadeiro crente. Então, essa é a declaração do profeta que para você tornar um perfeito, para você tornar um bom crente, um bom fiel, é importante que você trate bem dos vizinhos, você cuide bem dos vizinhos, você evite qualquer tipo de maldade seja feita contra os vizinhos. Esses são alguns mandamentos do Santo Profeta em relação aos nossos vizinhos. E é importante que nós cuidamos disso, é importante que nós tentamos seguir esses ensinamentos independente do que nós estamos sendo tratados. Deixamos por aqui que Deus Todo-Poderoso nos dê a força de nós entendermos esses ensinamentos e que nós possamos seguir conforme esses ensinamentos. Amém. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.